é utilizado para o desenvolvimento? Eu não tenho dúvida, eu respondo que é. Né? Portanto, você tem prioridade. Como é que você elege, você estabelece? É no discurso, na fala? Não, é no orçamento. É na consignação no orçamento e na capacidade de gastar. Não é possível que um estado como a Bahia, que tem um orçamento de 23 bilhões de reais, tenha ao final desse período, desse ano, por exemplo, gasto apenas 20% do seu orçamento de investimento na segurança pública. Não é possível que o governo anuncie só para o quarto ano a compra de 600, 700 viaturas, sem padronização, sem as exigências modernas necessárias, apenas para dar satisfação à sociedade que está fazendo. Não é possível que você não tenha instalado na Bahia experiências que estão dando certo, como polícia pacificadora, como a identificação dos bairros mais violentos, cadastramento, para que se desocupe o crime. Enquanto você está tendo um esforço em outras capitais para você tirar a desocupação, desocupar esses bairros do crime, aqui o crime está invadindo e tomando conta desses bairros, com toque de recolher, com assassinatos a toda hora, com chacinas que não fazem parte do tráfico. Não se pode jogar tudo nas costas do tráfico. Há um aumento da violência, de roubos em residências, de furto de veículos, e com um agravante. Ao longo do tempo, quem tem a visão apenas da questão social, que é fundamental para explicar aumento de violência, coloca sempre no aumento da desigualdade social a responsabilidade pelo aumento da violência. Ora, mas o próprio governador diz, como eu concordo, e aí é um ponto de concordância, que as políticas compensatórias, as políticas públicas do presidente da República, Bolsa Família, aumento do investimento em saneamento, avanço em programas como Minha Casa Minha Vida, todos eles, é bom lembrar vocês, programas do governo federal, né? Eles têm melhorado a condição social das pessoas. Você tem dados que mostram que há uma ascensão degrau acima das classes sociais, gente saindo da D e E para C. Se melhora a condição social das pessoas, como é que aumenta a violência? Eu não quero adjetivar, mas é a incompetência, a incapacidade de gestão na Secretaria de Segurança Pública. Como é que você pode admitir que você não tenha estabelecido ainda claros critérios através de meritocracia, de ascensão na carreira, plano de carreira, definir essa questão de um piso salarial para o policial militar, policial civil? Eles vão para a rua colocar as vidas deles em jogo para defender as nossas. O governador foi para a televisão com contra-cheque na mão, vocês devem se lembrar disso, falar para o policial militar, policial civil, que aquilo era uma indignidade e providências não foram tomadas, não foram adotadas. Portanto, você fica desmotivado, além de não ter aquela solução das questões mais elementares: colete, munição, treinamento e descumprimento da palavra do comandante. Eu vi, eu não sei se vocês todos que me ouvem, que me veem, também viram isso. Recentemente tinha uns outdoor negros aí na Avenida Paralela, em outros pontos da cidade, onde os policiais cobravam do governador a palavra empenhada, os compromissos assumidos que não foram cumpridos. Ora, se você tem uma polícia com tanta dificuldade e que ainda não acredita nos compromissos do seu comandante em chefe, que motivação vocês têm para ir para a rua? Então, tem uma série de propostas que nós vamos apresentar, mas eu acho que, sobretudo, uma atitude diferente. A cidade não pode continuar como está, acuada, amedrontada, assustada. Cada dia que você abre o jornal, não precisa nem abrir, aliás, está na primeira página todo dia, de que tiroteio no Iguatemi, no Itaigara, morre uma pessoa, tiroteio no subúrbio, morte não sei aonde, chacina não sei aonde, pontos de desova aumentando. E o mais grave, o que era um triste privilégio dos grandes centros, se interiorizando. Santa Luz, ali no Cisão, uma cidade pacata, onde eu fui votado, sempre muito pacata, agora é assalto a banco, é sequestro. Policial tem que cobertar o rosto, andar de máscara para não ser reconhecido pelo bandido e ser morto dentro de casa. E nenhuma providência é anunciada, como providenciasse, tomar uma atitude para viabilizar o transporte dos policiais em todas as áreas da polícia. A retirada de corpos na cidade demora, num desrespeito flagrante a famílias, por falta de rabecão. Não tem rabecão para atender Salvador, a região metropolitana de Salvador. Como é que isso não tem jeito? Se não tem jeito, para que serve o Estado? Outra coisa que está assustando a população é a questão dos incêndios, até pequenos e grandes incêndios. O Corpo de Bombeiros não tem estrutura. Nenhuma estrutura.
E não tem sido tratado com prioridade. As coisas acontecem, o governador está chegando ao fim do seu mandato, amanhã dá uma pincelada em algumas coisas para que as pessoas pensem que fez no ano eleitoral, e nada é feito, não há planejamento, não há metas que vocês da imprensa possam cobrar. Qual é a meta? Reequipar em 4 anos, comprar tantos carros de bombeiro, fazer isso. Fazer com que o salário chegue a tanto. Fazer com que você tenha tantas viaturas compradas em cada cidade do interior, estabelecer metas, dizer de onde vem o dinheiro. Isso é possível e nós vamos mostrar que é possível no decorrer do processo eleitoral, com uma proposta clara, substantiva, que dê a vocês aquilo que eu disse, fé no futuro, que permita vocês escolherem com um olhar não voltado para trás, para o retrovisor, para quem já teve chance e não executou, não voltado para esse presente de quem já teve chance e você perguntará, e por que não fez? Mas voltado para o futuro, para a esperança que nos alimenta, para uma novidade administrativa, gerencial, que quando teve a oportunidade está mostrando que tem vontade e atitude para fazer as coisas acontecerem. Nós conversamos com o ex-governador Paulo Souto, fizemos uma entrevista com ele e eu fiz essa pergunta agora. Se essas críticas que ele faz hoje, principalmente com relação à segurança pública, que ele não fez? E ele fazia uma colocação para a gente de que esses números não existiam no governo dele, que são números do governador Wagner. E não era prioridade porque não tinha esse índice de violência. Então ele coloca que o governo dele foi bem melhor do que o governo Wagner. O senhor concorda com isso? Olha, veja bem, eu acho que quem tem que julgar isso é a população. Na minha avaliação, o Paulo Souto, ao perder a eleição para Wagner, ficou demonstrado que a sociedade não estava satisfeita com o que vinha sendo implementado. Eu acho até que os índices de violência subiram bastante, o que mostra que o governo Wagner está conseguindo ser pior do que foi o Paulo Souto. Por isso é que eu falo de esperança. Por isso é que eu ofereço a você essa alternativa. Nós vamos oferecer essa alternativa. A convicção que eu sei o que é que precisa fazer. Eu não digo isso com arrogância. Eu digo isso com humildade, mas tenho uma convicção de que estamos preparados para fazer essa coisa diferente. Aí é uma aposta. As pessoas vão ter que apostar. Ou preserva o que está aí, ou vão apostar numa Bahia que eu sei que quer mais e que pode ter mais. Por que outros estados estão conseguindo? O governador se colocava como alguém que é amigo pessoal do presidente, e é. Faça-se justiça. E por que a Bahia não está tendo tudo que poderia ter quando comparada com Pernambuco, quando comparada com o Ceará, quando comparada com o Rio Grande do Norte? Por que nesses estados, proporcionalmente, na área de segurança, vamos continuar aí, cai a violência, cai os indicadores, atitudes são tomadas? Por que o Ceará pode criar um programa onde você tem carros padronizados, Hilux, bairros fiscalizados, desocupação de áreas tomadas pelo crime, policiamento ostensivo de forma clara, salários mais dignos, fardamento, colete à prova de bala, munição, e a Bahia não pode? Por quê? Ministro, gerenciamento, gestão. A impressão que nós temos, ministro, é que o governo do PT, o governo Jacques Wagner, não estava pronto, eles não tinham um programa para assumir o governo do Estado. Na verdade, o que nós acreditamos é que nem eles acreditavam na vitória. Será que isso tem procedência? Eu acho também, eu creio que... O senhor faz meia-culpa com relação a isso também? Não, porque o nosso apoio naquele momento, a política da Bahia mudou. Vamos ser objetivos para clarear. Às vezes ficam falando que o Wagner teve a capacidade de construir uma grande aliança em torno dele. Não foi, não. Quem teve aquela capacidade de construir uma grande aliança em torno do Wagner foi o Antônio Carlos Magalhães, que vivo, continuava impondo a política, estava o Antônio, o estilo dele de fazer política, não uma pessoa que era agressiva com os adversários, que adjetivava os adversários, que usava o seu grande poder na imprensa e tal, para qualificar os adversários, ou melhor, para desqualificar adversários, fazia, sabe, nós que cansada daquele estilo de fazer política, queria mudança, essa esperança. Só que no exercício do governo, a parte gerencial deixou a desejar. Você veja o seguinte, nós todos estamos lutando pela questão da ferrovia Oeste-Leste. Estamos entrando no último ano, torcendo para ver se conseguimos arrancar essa licença ambiental para fazer. O Porto Sul, infelizmente o governo não viabilizou ainda. A Via Expressa Portuária, uma obra que é questionada, porque será que é essa a vocação do Porto de Salvador? O Porto de Salvador é um porto que pode ser um grande portal de entrada do turismo e um porto de contêineres, um grande porto de contêineres, mas é o porto que deve ser, o Porto de Aratu em outras condições. Mas vamos admitir como uma obra importante, né? Eu não sou de criticar o que está sendo feito. Eles já pararam de falar da Via Expressa, agora falam...